Interessante esse trecho da sua fala, Marcos, onde você diz que muitas pessoas acreditam estar no caminho da Libras, mas não estão. Você poderia dar alguns exemplos a respeito disso? Quando eu comecei a aprender Libras, eu fazia um cursinho na igreja. As pessoas que estavam participando daquele curso ali, né, auxiliando, né, tinham alguns intérpretes auxiliando no curso, tinha um professor surdo, que era professor em vários lugares diferentes. Anos depois, ele até coordenava algumas outras instituições e tudo, mas aquele período lá em que eu fiz esse cursinho, eu recebi uma apostila, tinha alguns vídeos, na época era fita de vídeo ainda, uns vídeos VHS, e eu ficava observando que aquelas intérpretes que auxiliavam no curso, elas sabiam a Libras de verdade. Elas se comunicavam com surdos muito, muito, muito bem. Elas interpretavam muito bem. Mas no cursinho de Libras, a gente não aprendeu a fazer isso. Então, de alguma forma, elas tinham feito algo naquela época que no cursinho eles não conseguiram repassar. Existia uma diferença entre o que elas sabiam fazer e aquilo que elas sabiam ensinar no cursinho. Até porque a maior parte do tempo quem ensinava era esse professor surdo. Mas e o que aconteceu? Eu achei que ali eu ia aprender realmente a me comunicar com os surdos. O professor era surdo. Eu não conseguia me comunicar com ele. No último dia do cursinho, eu lembro que tinha que contar uma piada lá e tal, e essa era a atividade, né? E cada um foi contar uma piada. Todo mundo que foi contar a piada, inclusive eu, essas intérpretes tiveram que recontar a piada de novo em Libras. Então, tipo, eu fiquei ali 6 meses aprendendo Libras, mas no final eu não conseguia passar para o surdo aquilo que eu queria passar, percebe? E aí o tempo foi passando e eu vi que isso aconteceu comigo e aconteceu com todo mundo daquele cursinho. Tanto é que, daquelas pessoas que fizeram esse cursinho naquela época, somente eu continuo na Libras, percebe? Então, eu comecei a observar também em outros cursinhos de Libras que eu acabei conhecendo outras pessoas. Alguns anos depois, eu comecei a fazer um outro cursinho numa instituição de surdos. Lá eu tinha contato com outros surdos, professores, né? Tinham muitas turmas diferentes em paralelo acontecendo, de vários módulos. E observando meus colegas ali, e eu buscando aprender, buscando aprofundar mais, teve um dia que o professor, meu professor surdo desse segundo cursinho, amiga minha, que também era intérprete, né, lá na igreja e que ajudava nesse primeiro curso lá que eu tinha feito, ela foi fazer esse curso junto comigo para, assim, por me acompanhar, por me incentivar, né, no caminho da Libras. E nesse dia, ela foi e fez uma pergunta para o professor para ele ensinar algumas coisas. Eu lembro direitinho que ele ensinou esse sinal aqui. Esse sinal é uma gíria na Libras que significa ficar bebendo o tempo todo. É aquela pessoa que fica virando todas as garrafas, sabe? Que bebe todas. Quando eu vi esse sinal, aí eu falei, caraca, velho. Aí, tipo, meus olhos assim brilharam muito, 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 porque eu vi que era um sinal diferente. Era um sinal que, de alguma forma, ele tinha algo diferente nele. Não pela bebida em si, mas pelo sinal, sabe? Tinha uma característica diferente ali. Que a gente foi pedir o professor para ensinar mais disso. E na hora que a gente pediu o professor para ensinar mais coisas assim que os surdos realmente usam no dia a dia, ele fez assim, tal, e aí ele apontou assim por uma apostila, na verdade, nem era apostila, era uma pasta gigante assim que ele tinha montado uma pasta com vários materiais daquela instituição. Então ele apontou assim, dizendo, eu só posso fazer o que está aqui. Ele usou esse sinal aqui, teve um outro episódio que eu falei sobre ele, é um sinal que significa muitas coisas na Libras, mas significa tanto obedecer, como respeitar, mas também pode significar você fechar os seus olhos para qualquer outra coisa e fazer só aquilo, entende? E é justamente isso que ele quis dizer, que ele não podia fazer mais nada no curso a não ser aquilo que estivesse ali. Beleza. Qual foi o resultado disso? A maioria das pessoas que fizeram o módulo 1 não chegaram no módulo 2. Percebe? E isso lá nesse cursinho que eu estava fazendo.
E a maioria do módulo 2 não chegaram no módulo 3. Então, a cada semestre, porque foi 1 ano e meio lá, o que aconteceu foi que entrando novas pessoas na turma, pessoas com aprendizados completamente diferentes. E aí eu ia perguntar, não, eu fiz um módulo 1, foi aqui não, foi em outro lugar. E aí eu ia perguntar para a pessoa, ia tentar entender o que ela tinha aprendido da Libras, e era outra coisa, completamente diferente. Então, o que era o módulo 1 ali, era totalmente diferente do que eu tinha aprendido lá atrás, no cursinho básico que eu fiz, que é totalmente diferente do que as outras instituições ensinam. Então, tipo assim, o que é básico realmente, entendeu? Então, observando essas coisas todas, eu comecei a perceber que aquilo que realmente é essencial na Libras, olha que engraçado isso, né? Aquilo que é realmente essencial na Libras, os cursinhos tradicionais não ensinam. E é por isso que tanta gente, quando chega para conversar com o surdo, mesmo já tendo feito cursinho, pós-graduação, curso de igreja, curso de instituição de surdo, curso de faculdade, e por aí vai, mesmo depois da pessoa ter feito isso tudo, ela chega na frente do surdo e não consegue comunicar. Entende? É por causa disso. Porque ela aprendeu algumas coisinhas ali, sabe? Fazer alguns sinais, às vezes até consegue montar algumas frases, mas ela não está realmente preparada. Ela não consegue se comunicar. Foi por causa disso, inclusive, que eu e Raquel, criamos o método Libras Essencial. Porque eu e Raquel, a gente estava incomodado, porque tem pessoas que querem aprender a Libras porque elas têm um parente surdo, têm um amigo surdo, trabalha com alguém que é surdo, quer aprender porque pode aparecer um surdo no trabalho dela, né? Então, o Libras Essencial, ele mostra exatamente isso, mostra o caminho da Libras. Porém, ele mostra isso passo a passo. Alguém que não sabe nada, nada, nada de Libras, vai fazer o Libras Essencial e a pessoa conclui o Libras Essencial, ela sabe se comunicar com surdos. Se a pessoa sabe mais ou menos, chega lá, dá aquelas travadas e tal, e faz o Libras Essencial, ela vai conseguir se comunicar com os surdos. Mesmo que seja aquela pessoa que está há 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, 15, 20 anos que seja, e a pessoa não consegue aprender a Libras, não consegue se desenvolver, com o método Libras Essencial, ela vai se desenvolver. Porque quando eu e a Raquel criamos o método Libras Essencial, a gente estava pensando realmente na transformação das pessoas, pensando realmente em como que a gente poderia ajudar pessoas, ouvintes, que querem aprender a se comunicar com surdos no dia a dia. Como assim no dia a dia? Porque no Brasil são mais de 9,7 milhões de surdos, segundo o censo do IBGE de 2010. Agora já deve ser 15 milhões, 20 milhões talvez, ou até mais do que isso. Isso pelo tempo que já se passou entre um censo e outro, né? E o que acontece? Qualquer lugar que você estiver, pode aparecer algum surdo ali. E você está preparado para atender esses surdos? Se você está no seu trabalho, vem um surdo, você está preparado? Se você está num ponto de ônibus, numa padaria, no mercado, você está preparado para se comunicar? Se você trabalha em escola, vem um aluno surdo, você está preparado para se comunicar com ele ou vai ficar o tempo todo só dependendo dos intérpretes? Porque de vez em quando pode acontecer de um intérprete adoecer. E aí? Como é que você fica em sala de aula? Percebe? Então, são inúmeras as situações em que a Libras é de fato essencial. Então, no método Libras Essencial, a gente vai guiando a pessoa no caminho da Libras, para que realmente ela possa aprender a Libras, se desenvolver e estar realmente preparada para se comunicar com os surdos, entendendo aquilo que os surdos estão sinalizando em Libras e também conseguindo se fazerem entender, porque são dois aspectos diferentes. E se você quer vivenciar e experimentar o caminho da Libras, a melhor forma é experimentando o método Libras Essencial. Vai lá, clica nesse link que está logo aqui abaixo e a gente se vê no nosso próximo episódio lá e também lá dentro do método Libras Essencial.